Muito bom dia, Elivaldo. Olá, Tiago. Bom dia para você que está em nossa companhia nesta terça-feira. Bom, Elivaldo, vamos falar aí do processo de sucessão do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Nós já temos candidaturas postulantes ao cargo aí. Candidatura e data marcada para a formação da lista tríplice que será enviada ao Palácio de Karnak para a escolha final do governador Rafael Fonteles. Bom, são 5 promotores estão concorrendo à vaga de Cleandro Moura na chefia do Ministério Público do Estado. São 3 mulheres: Cláudia Seabra, Everângela Barros, Ana Isabel Dias, Maurício Gomes e Vando Marques. Interessante aí, Tiago, que as 3 mulheres formam uma chapa só. É como se fosse assim, olha, quem vota Cláudia Seabra vai votar também, ou seja, um voto, de certa forma, vinculado politicamente falando, digamos assim, na campanha, na doutora Everângela e também na doutora Isabel. Qual é a expectativa ou a estratégia que a gente percebe? As 3 formando a chapa ou formando a lista tríplice. Mas há disputa, porque há vários nomes, tem aí os promotores Maurício Gomes e Vando Marques, e a eleição será a consulta aos promotores de todo o estado do Piauí, os promotores de justiça vinculados ao Ministério Público do Estado, será no dia 13 de junho. 13 de junho está perto, menos de um mês, contagem regressiva para que a consulta seja feita para a sucessão. Não há mais, já é a segunda condução consecutiva de Cleandro Moura e, portanto, não há como ocorrer novamente. Então, a sucessão de Cleandro Moura na chefia da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Piauí, Tiago. Silvio Mendes tem agenda em Brasília dentro dessa movimentação de prefeitos, Elivaldo. Correto, mas uma agenda fora da programação da tradicional marcha dos prefeitos e prefeitas a Brasília, que chega à 26ª edição. Hoje o prefeito de Teresina cumpre uma agenda, diria ser emergencial ou tocada pela crise, motivada pela crise financeira da capital Teresina. 2 encontros chamam a atenção. Eu conversei ontem rapidamente com o prefeito Silvio Mendes. Ele destacou as reuniões com os dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para tentar renegociar operações de crédito em andamento. Olha, Tiago, não é fácil renegociar algo que já está consolidado. Agora, é possível que uma remodelação da dívida ocorra para permitir encargos menores, a cargo feito acima até mesmo do que se pode estabelecer como regras de mercado nessa operação de crédito do Banco do Brasil, por exemplo, com a Prefeitura de Teresina, o que tem contribuído para comprometer, de certa forma, as finanças municipais. Mais de 30 milhões de reais mês estão sendo deslocados dos cofres da Prefeitura para pagar serviço da dívida. Bom, agora, além desse encontro, eu diria, mais relacionado a problemas específicos da gestão em Teresina, o prefeito vai ter a oportunidade de conversar com lideranças políticas da bancada do Piauí em Brasília, a bancada de deputados e senadores que representam o Piauí no Congresso Nacional, que hoje tem a coordenação do deputado Merlong Solano, e também a perspectiva de uma conversa com o senador Ciro Nogueira, para, quem sabe, abrir caminho para a gestão da SDU Sul de Teresina, né? Noticiamos já amplamente, o deputado estadual Aldo Gil pretende retornar à Assembleia Legislativa, deixar o primeiro escalão da Prefeitura da capital, e como é um cargo sob a influência do Progressistas, é possível que essa conversa aconteça em Brasília para dar um andamento. Não há muita pressa, até porque o interesse é que o parlamentar siga lá no cargo que está ocupando. Essa reunião era para ter acontecido ontem em Teresina, mas um problema de agenda do senador Ciro Nogueira impediu que isso ocorresse. Ele segue em Brasília, tem até um almoço com prefeitos piauienses hoje, dentro da programação paralela à marcha dos prefeitos na capital federal. Tiago. A propósito, Elivaldo, o senador Ciro Nogueira, ele terminou, por conta dessa permanência em Brasília, não participando do encontro do Progressistas ontem, que deliberou sobre situações importantes, inclusive a anuência para a saída de 2 deputados estaduais da sigla. É verdade, já há algum tempo, 3 dos 7 parlamentares eleitos pelo Progressistas em 2022 estavam assim em conflito, em confronto com a direção do partido. Bárbara do Firmino, Marda Menezes e Thales Coelho. Até uma reunião que teve grande repercussão no início do ano, resultou no propósito do partido de afastá-los definitivamente. O que aconteceu? Bárbara do Firmino e Thales Coelho entraram com um pedido de carta de anuência do Progressistas. E esses pedidos foram assinados ontem pelo presidente estadual da legenda, Joel Rodrigues. Sendo assim,
Hoje, com esses pedidos feitos, os processos de Thales e de Bárbara estão concluídos. São hoje parlamentares sem partido. Eu perguntei, já no início da manhã de hoje, sobre o caso Mar de Menezes, sem partido também. O problema é que Mar de Menezes preferiu não solicitar a carta de anuência, é a versão da direção do Progressistas. Tiago, se ele preferiu não solicitar a carta de anuência, gerou um fato que resultou na iniciativa da direção do partido de expulsá-lo. Então, Marder foi expulso do partido. E hoje é um parlamentar sem partido. E Bárbara e Thales Coelho são parlamentares afastados através desse acordo, assim, pacificamente se afastaram do partido. Agora, o que está colocado na ordem do dia para eles é o futuro partidário, né? São hoje parlamentares sem partido, Mar de Menezes muito próximo do PSD, mas pela aliança cruzada com o MDB, ele deve ir mesmo para o MDB para disputar a reeleição ano que vem. Há quem diga que esse também é o caminho de Bárbara do Firmino. Com relação a Thales Coelho, há uma certa dúvida. A resistência do parlamentar para o MDB e não há muito campo de escolha, né? Não dando certo no MDB, acredito que o caminho poderá ser o PT. Embora no MDB, Thales Coelho tenha uma relação muito harmoniosa com o deputado Georgiano Neto, que é do MDB, mas com a influência mesmo do PSD. Então, se depender de Thales Coelho, ele vai para o PSD. Agora, para ser candidato em 2016 e 2026 a deputada estadual, pelo PSD não é possível, por causa da aliança cruzada, caso ela seja concretizada. Aí o caminho teria que ser o MDB. Elivaldo Barbosa, ontem o Tribunal Regional Eleitoral se posicionou acerca de uma provocação da Câmara Municipal de Teresina sobre empossar ou não o substituto, a vereadora Tatiana Medeiros, um suplente de vereador no caso, em função da prisão dela permanecer, a vacância. Não tem ninguém lá na cadeira desde que ela foi presa no dia 3 de abril. Qual foi a decisão do tribunal? Ou seja, Tiago, a Câmara Municipal tem hoje 28 vereadoras, 28, sem Tatiana Medeiros, que está presa aqui no quartel-geral da Polícia Militar. Bom, ontem o TRE decidiu não decidir. Olha, essa consulta não cabe à Justiça Eleitoral pelo fato de estar ligada a uma questão administrativa da Câmara Municipal de Teresina. Então, cabe aos vereadores. Foi a decisão de ontem, por unanimidade, na sessão virtual que aconteceu no início da tarde de segunda-feira. Então, cabe à Câmara decidir sobre se o suplente assume agora ou só depois de 2 meses, daqui a 14 dias. E essa é que deve ser a decisão. Não cabe à Justiça Eleitoral deliberar sobre essa matéria, até porque é uma matéria administrativa. Portanto, ele não disse nem que sim, nem que não. Isso é problema para a Câmara resolver. Questão administrativa interna. Ato do presidente lá. Ato do presidente, não tem, ou da mesa diretora, né? Sobre esse assunto, a Câmara já até se posicionou, Tiago. Eu mesmo cobri já encontros lá com o presidente Enzo Samuel, o procurador Ricardo Couto, em que a interpretação da Câmara, com base no regimento interno, é de que o caso de vacância, ele precisa esperar 60 dias, 2 meses, a não ser que seja uma cassação ali rápido. Aí o suplente tem que assumir. Mas essa é a interpretação que está, inclusive, sendo levada em conta na decisão da Câmara de até hoje não convocar o suplente do PSB para a vaga lá de Tatiana Medeiros. Então, esse é o problema. Se permanecer essa situação até o dia 3 de junho, naturalmente, o primeiro suplente do PSB assumirá o mandato em decorrência do fato que gerou o afastamento da vereadora Tatiana Medeiros. Aliás, Elivaldo, a nossa produção esteve consultando e ainda não há uma deliberação em relação ao pedido de habeas corpus, que tramita em nível de Tribunal Superior Eleitoral na última instância para a vereadora Tatiana Medeiros. É verdade. Vale dizer, Tiago, que esse pedido de habeas corpus tramita lá no TSE em grau de recurso, porque ele foi negado no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, seguiu para Brasília, a defesa da vereadora protocolou esse pedido no TSE, está sob a responsabilidade do ministro Nunes Marques, que provocou a Procuradoria-Geral Eleitoral, e essa Procuradoria recomendou negar o habeas corpus, e agora cabe ao ministro decidir sobre o tema. Até agora, não há decisão sobre o assunto. Elivaldo, ontem
Você percebe de alguma forma algum tipo de constrangimento entre os vereadores lá na Câmara Municipal de Teresina para votações relacionadas a deliberações como essas, delicadas, sobre processo de cassação, alguma coisa relacionada à vereadora Tatiana? Olha, Tiago, confesso que há poucas manifestações sobre esse tema. É como se a Câmara silenciasse sobre esse assunto. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ela foi instalada, dirigida pelo vereador Fernando Lima, que tem também mantido uma cautela até extremamente acentuada. O vereador Pedro Alcântara, que também faz parte da comissão, também deu algumas declarações, algumas comparações em relação a casos que já aconteceram na Câmara Federal, trazer também como condição similar para a Câmara Municipal de Teresina, mas nenhuma ação tomada. A única ação tomada pela municipal é sobre o suplente, sobre o mérito do processo que envolve, da situação que envolve a vereadora. Há poucas manifestações, não há, é como se fosse assim, um compasso de espera ao que vai ser decidido. Falam no máximo no processo legal que deve ser cumprido, algo que é assim muito geral, é o que qualquer cidadão ou cidadã defende em caso de processos judiciais. Mas a Câmara pouco se manifesta em relação ao mérito, em relação à raiz dos problemas aos quais a vereadora Tatiana Medeiros se depara hoje e que resultaram na prisão da parlamentar.